gente, infelizmente, que acha que é o seguinte, que estudar para o vestibular de medicina é sentar a bunda na cadeira e começar a estudar. Só que é um pouco injusto com quem vai fazer o vestibular, tá? Essa frase. Por quê, Débora? Estudar, todo mundo estuda. Sentar a bunda na cadeira e ficar ali queimando energia, não sei se vai ser todo mundo, mas muita gente faz. Muita gente faz. Só que poucos passam. E o que vai tirando a sua vaga, o que vai possibilitando ou não a sua aprovação? É o quão direcionado, é o quão você conhece dessa prova. Quanto mais você conhecer o vestibular, muito mais chance você tem. Então, gente, a sacada é você estudar focado e direcionado na sua prova. Eu falo isso quase todos os vídeos. Isso é necessário. Quanto mais você direcionar, quanto mais você canalizar energia, muito mais chance você tem. Quanto mais aberto esse leque estiver, quanto mais aberta tiver as possibilidades para você, menos chance você tem. Isso faz parte do processo. Isso é necessário. Qual é a melhor forma de treinar as questões discursivas? Para treinar questões discursivas, você precisa resolver questões discursivas. Cuidado que você precisa ter, que aí, cuidado assim, por que eu falo que tem que ter cuidado? Porque você não pode resolver qualquer questão discursivas. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. Unifesp e FAMERP, por exemplo. As 2 provas têm questões discursivas. A Unifesp é nível 3. O formato de questões níveis 3 é direto, objetivo, sem rodeios, sem muita interpretação. Você bate o olho, entende o que é para fazer, domina a matéria de forma eficiente e eu faço a questão. Essa é uma sacada. Então, se eu vou estudar para a Unifesp, eu preciso desse tipo de questão direto, objetivo, direto ao ponto, onde eu treino muito o quê? A forma de resolver, né? Porque tem que estar dentro do critério de correção, nunca esqueça disso. E eu vou treinar esse tipo de questão. E eu vou treinar esse tipo de questões dentro do critério. O que a banca Unifesp aceita como certo e o que ela não aceita. Eu vou fazendo isso. É um jeito de treinar. Débora, mas eu vou fazer FAMERP também. Outro critério de seleção. Então, para eu treinar para FAMERP, nas questões dissertativas, eu preciso de questões mais interdisciplinares, eu preciso de questões mais contextualizadas, eu tenho que trabalhar mais a interpretação, então eu gasto mais tempo nessa leitura, nesse entendimento de enunciado, outro tipo. Então, quando você fala qual é a melhor estratégia para treinar questões discursivas, fazendo questões discursivas, beleza? Só que o que acontece? Questões discursivas para fazer qual faculdade? Aí é a sacada. Tudo bem? Então, eu tenho que saber qual é a faculdade que eu quero, qual que é o nível que ela se encontra, para eu entender quais são as características dessas questões, para eu resolver questões da mesma característica. Beleza. Quando eu estiver resolvendo, eu tenho que saber o quê? O critério de correção. Para quê? Eu uso o critério de correção no meu treino. Porque tem um fala, eu vou fazer aqui, aí no dia da prova eu faço diferente. Não, não vai fazer, você vai fazer igual. É igual aluno quando vai fazer questão de exatas. Eu vou fazer aqui na calculadora, aí no dia da prova eu faço a conta. Não vai, no dia da prova você vai errar. Por quê? Porque você não treinou a pensar. Você não treinou fazer aquela conta. Você vai se dar mal. Então, critério de correção é a mesma coisa. Você precisa treinar desde o primeiro exercício o critério de correção. Por quê? Porque no seu vestibular, você vai naturalmente, não tem que estar pensando como vai escrever, tem que ser um processo natural. Então, desde quando você começa a estudar, você precisa usar o critério. Se eu pegar provas antigas, não só para fazer os exercícios, mas para ver o que mais cai, como cai cada assunto, acha que vale a pena? Vale a pena, você tem que fazer as provas antigas, tá? Todo aluno tem que fazer, isso é indiscutível. Mas o que é importante você entender? Só não é suficiente, tá? Por que não é suficiente? A prova antiga já te fala isso, a prova anterior é do ano anterior. Então, assim, são coisas que já caíram, já foram cobradas, já naquele período aquilo era importante. A VUNESP não repete, tá? Tem muita gente que, vou fazer a prova, vou decorar esses exercícios aqui. Infelizmente, isso não cola, não dá certo, tá? Então, o que você precisa fazer? Você tem sim que fazer as provas antigas para você treinar o quê? Linguagem. Para você entender o quão fácil ou difícil é aquela matéria, como que eles costumam cobrar, tem que fazer. Só que quem estuda só por prova anterior é aquele aluno que sempre quase passa. Já aconteceu de você quase passar uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Tipo assim, quase deu certo? Fiquei por 2, 3 pontos. Fiquei por tanto. Já aconteceu isso? Provavelmente porque você está sempre no que era anterior. Então, é muito comum o aluno que estuda só por provas anteriores, ele sempre fica no quase.
Porque ele realmente está sempre quase. Para você conseguir passar, você vai ter que dar um passo na frente. Você tem que dar um salto, tá? Você vai ter que andar à frente da prova. Então, você vai ter que melhorar antes da prova aplicar aquilo, beleza? E na prova anterior, infelizmente, não tem isso, mas vale sim. Laís colocou, não tenho cronograma e nem sei quais matérias priorizar. Laís, isso é um problema. Você precisa ter o cronograma e para fazer o cronograma, você precisa saber quais são as matérias que tem que priorizar. Para saber quais são as matérias que você precisa priorizar, você precisa saber quais faculdades você quer. Então, perceba que é um ciclo. Vocês conseguem perceber que tudo depende do nome da faculdade que você quer fazer? O nome define para mim o quê? Nível de dificuldade. Se eu tiver um nível de dificuldade, eu conheço as características daquele nível. Se eu souber o nome da faculdade, eu conheço o conteúdo básico, conteúdo específico e critério de correção. Se eu souber qual é a faculdade, dá para saber que ciclo que a faculdade está, então o que eu espero dessa prova esse ano? Olha como o nome da faculdade interfere na sua aprovação. Certo? Por isso que eu não posso estudar. Eu vou estudando, chegando lá, eu vejo se dá certo. Não vai dar certo. Óbvio que não vai dar certo. Ou pode ser que dê certo numa faculdade menos concorrida, que você nem queira tanto. Tá? Então, você tem que ter um plano bem definido. Ok?